Exames práticos para carros e motos no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul passaram a ter novas regras. A principal mudança é a retirada da baliza no pátio do Detran. Para explicar o que muda na prática, que tem muita gente confusa, né? E quais são os principais desafios desse novo modelo, eu vou conversar agora com a Isabela Fialho, ela que é advogada especialista em Direito de Trânsito e Família. Isabela, muito bom dia, viu? Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Quais os critérios que levaram o Detran a substituir a baliza em pátio pelo estacionamento lateral em via pública na prova prática? E como que essa mudança impacta, no seu ponto de vista, aí, na avaliação da condução real do candidato ali? Trazer realismo à prática, né? Uhum. Então, assim, tirando a baliza do pátio Detran, que muitos, né, que tinha esse nervoso, essa ansiedade de fazer essa prova prática ali no Detran. Então, tirando, a gente traz mais realismo para o condutor. Então, ele já vai para a prática, ele já entra no carro, ele já se ambientaliza, né, com o carro. Agora também pode fazer com o seu carro próprio, né, desde que Uhum. atenda às resoluções do CONTRAN. Então, assim, é perceber o risco do ambiente, entendeu? O julgamento da distância, do espaço, se o condutor Uhum. consegue estacionar em via pública, né, o uso correto da sinalização e o controle do dinâmico, se ele consegue estacionar, se ele consegue perceber as vias, as corridas, como é que está, se ele tem toda essa dinâmica do espaço. Uhum. E isso é uma opção? O candidato pode escolher ou não? Ou, de Não, fato, a baliza agora caiu a no baliza não pátio, existe ela não mais, existe não mais? existe mais. Então o Uhum. condutor vai direto para a rua. E o que é engraçado que desde 2004, em Brasília, eles já não adotam mais a baliza, tá? Então, Uhum. assim, sempre já foi na rua, no prático mesmo. Certo, beleza. No exame de motocicleta, a retirada da prancha muda a forma de avaliar o equilíbrio e controle em baixa velocidade? Quais são as habilidades que passam a ter ali maior peso na avaliação? Como do carro, a moto também agora eles vão para o quesito mais prático. Então, assim, o Uhum. condutor, se ele consegue numa subida, se ele consegue manter o controle da moto, na descida, nas frenagens, se ele está atento ao trânsito. Então, assim, a retirada da prancha não creio que invalide nenhum processo da habilitação. Uhum. Até porque vários ambientes e vários estados e várias cidades não adotavam mais a prática também. Então, assim, não Uhum. tinha uma isonomia como a baliza, não tem uma isonomia no Brasil inteiro. E é importante frisar que essas regras agora, que a resolução do CONTRAN, né, 1020 adotou, ela não é no Brasil inteiro, tá? Então não é uniforme, então é só no Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Amazonas e São Paulo que está adotando essas novas regras por enquanto. Uhum. Esse novo modelo de pontuação, né, com possibilidade de encerramento antecipado da prova, você acha que isso tende a aumentar a taxa de reprovação ou qualificar melhor o condutor aprovado? A qualificar, com certeza qualificar, porque às vezes chega o condutor muito ansioso, então assim, ele consegue esse novo método de habilitação consegue retirar o condutor que ele não está pronto para a rua. Então, assim, Uhum. muitos condutores estão assim: "Ai, não vai ter mais, aula prática, não é obrigado a baliza", mas agora o sistema vai ficar mais rigoroso, tá, para tirar a CNH vai estar mais rigoroso, porque vai ter que perceber todo o senso do trânsito. Essa questão da aula prática que se fala, de fato não precisa mais ter aula prática ou faz-se necessário ter um mínimo, porque a gente sabia que antes era, sei lá, 20 20 horas horas, aulas, isso. né? E claro, tem pessoas que têm uma facilidade, que Uhum, já sabe, né? Com 2, 3 aulas ali já tá ok. Fala, cara, você uhum, já tá pronto, mas antes não, isso. você tinha essa obrigação, tem que cumprir as 20 horas aulas. Não, agora Hoje, qual que é o mínimo exigido para a pessoa conseguir realizar a prova? agora o mínimo é só 2 horas aula, tá. Uhum. Mas você tem que fazer com condutor credenciado. Então, você tem que contratar uma pessoa ou na autoescola ou nos novos credenciados que terão no Detran para explicar e para ensinar. Lembrando que não é para pegar o carro e sair conduzindo pelas ruas, tá, gente? Não tá Aham. liberado você praticar sozinho. Você tem que estar com um condutor licenciado e com um representante licenciado pelo Detran, tá? Aham. E eu lembro bom, pelo menos a época que eu tirei minha CNH, eu sei que tinha um registro ali que tinha que constar. Só não me recordo se era uma foto ou se tinha uma câmera dentro do carro. Ou seja, ainda permanece essa questão. Tem meios de se comprovar que aquele aluno fez de fato. Sim. Precisa ter essa comprovação de que ele estava fazendo a aula Sim, vai prática. ter assinatura, o licenciado vai possuir todo o requisito, toda a pauta, Uhum. então, assim, você vai ter assinatura igual tinha antigamente.
provavelmente irão adotar câmeras internas, então, no veículo, até pela isonomia, né, da sua prova. Se você achar que você foi prejudicado, você poder requerer essas imagens. Aham. Então, assim, agora vai ter todo um controle mais Mais externo, rigoroso, mais né? rigoroso e externo. Tá. Aí a gente fala da redução de custo, né? O Detran prevê evitar a formação deficiente de novos condutores, porque, assim, por um lado, a gente vê que de fato há uma flexibilização, né? E aí muitas pessoas questionando, falam, agora nós vamos ter condutores mais despreparados. Eu falei, gente, tem que passar na prova. A E prova ainda continua igual. assim, né? E ainda assim, no método antigo, você vê muita gente que fez lá 20 horas aulas, passou na prova, e vou falar o português, claro, faz muita barbeiragem no trânsito mesmo habilitado. Sim, né? claro. Então, assim, e uma prova não quer dizer, eu acho que não consegue dizer, olha, essa pessoa está 100% preparada, né? Talvez ela vai ter uma dificuldade na hora de estacionar, talvez ela deu sorte no dia da prova, estava bem, conseguiu estacionar, né? Fez a baliza ali, estacionou bonitinho. Mas com essa flexibilização, reduzindo o custo, reduzindo o número de aulas. Aula online. Enfim, isso você acha que deve prejudicar ou não? Você acha que o processo segue mais firme ainda? A prova vai continuar igual. Uhum. Então, assim, quem fez, como se diz, a aula mais ou menos, não vai conseguir chegar na prova e passar. Então, vai estar mais rigoroso também. A prova prática vai estar mais rigoroso. A ansiedade vai contar. Então, assim, muitos condutores, por mais que falem assim, agora isso é obrigatório 2 horas a aula. Gente, mas tem gente que fazia 20 e ainda ia com ansiedade, ainda fazia 40 e tinha problema. Então, assim, as horas, o aluno que vai ver quantos que ela precisa. Uhum. Mas, assim, gente, vai estar rigoroso. Não pense que vai estar brincadeira. E vai ser necessário toda a concentração na prova. Então, e ter senso, como você disse, para evitar a barbeiragem, senso de trânsito. Sim. Então, pedestre. Por mais que a baliza retiraram do pátio, que era um lugar controlado, agora você vai estar no ambiente externo e não tem controle no ambiente externo. Então, preparação é tudo. Sim. E a gente fala, né? Não é porque você precisa justamente só de 2 horas aula mínima, tem gente que vai precisar de 20 horas aulas. Vai continuar. Né? Depende de cada aluno. Cada aluno vai... Assim como tinha os alunos que rapidamente aprendiam, então continuam os alunos que precisam de mais aulas. Que vão precisar, né? Dessa quantidade a mais. Uhum. E aí, claro, a CNH, ela vai sair mais barata ou mais cara, dependendo por aluno, né? Porque Sim. o que vai encarecer vai ser a hora-aula em si, Agora a quantidade. individualizou o aluno, né? Individualizou. Então, cada aluno tem seu método e seu tempo. E o tempo da prova, eu vi, o tempo da prova parece que em percurso também mudou, aumentou um pouquinho mais para cada aluno ou vai permanecer o mesmo tempo? Porque eu lembro que quando eu tirei CNH, o instrutor falava assim, eu andava lá 2 minutos, estacionou, beleza, próximo. Já rodava pro próximo condutor. Houve alteração no tempo da prova em percurso? Tem um tempo máximo, né, estipulado, mas assim, depende do aluno. Como você diz, o aluno que tem a desenvoltura melhor no trânsito, que ele consegue estacionar, que ele consegue ter os reflexos mais rápido, ele vai ser aprovado mais rapidamente. Sim. Assim como o condutor que precisa de mais um tempo, ele vai ter o seu tempo respeitado. Entendi. Então, assim, cada individualização do aluno. Também na prova. Não, bacana. 7h14, tá aí explicando um pouquinho para nossa audiência, né, como que ficou de verdade na prática essas mudanças em relação à nova CNH, né, os meios de você tirar a CNH, né, o documento permanece o mesmo, mas a nova maneira de você conseguir estar habilitado, né? Então a gente explicando para nossa audiência. Isabela, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muitíssimo obrigado, viu? A oportunidade.